muita gente pergunta aqui no nosso chat falando sobre a questão do escândalo de manipulação de jogos. Esse é o assunto. Desdobramentos a cada hora acontece uma coisa. Vários jogadores foram denunciados, né? Foram nesse momento e muitos já foram afastados dos seus clubes. É o Bauerman do Santos. Tem uma lista enorme de jogadores que foram afastados aí dos seus clubes. Tem um jogador que estava até já concentrado e teve que ir embora. Jogador do Cruzeiro, por exemplo, que jogaria hoje, não vai jogar mais, do Atlético Paranaense, o Pedrinho, por exemplo. Então, as coisas vão surgindo, meio a conta-gotas, mas vão surgindo, Andrei. Mas o negócio está longe, muito longe de acabar. Parece ser só o começo de um negócio muito grande e que vai abalar, de fato, as estruturas aí do futebol. A gente muito provavelmente vai testemunhar o maior escândalo da história do futebol brasileiro. O que acontece é que uma máfia de apostas infiltrou em todas as bases do nosso futebol. A gente sabia, e o futebol tenta combater através de integridade, de ciência, com o apoio da legislação, de regulamentos privados, a manipulação de resultado, mas a gente sempre tinha a leitura de que esse era um movimento que atacava aquelas divisões inferiores do futebol, aquelas divisões com jogadores menos favorecidos, que ganham menos, seria fácil de subornar. E talvez até um erro da gente, imaginando isso, e eu falo da gente, do movimento esportivo brasileiro, imaginando isso, não se investiu em integridade como se precisava investir. A elite estava protegida. E daí a segunda, terceira divisão do futebol gaúcho, segunda, terceira divisão do futebol pernambucano, a terceira, quarta divisão do futebol paulista, eram, obviamente, atacadas por essa máfia de apostas. A gente tem, até ano passado, vários casos de manipulação de resultado lá do campeonato da segunda divisão do futebol acreano, do campeonato da terceira divisão do futebol paulista, do segundo do carioca, do segundo do gaúcho, e a gente pensava que a elite estava protegida. E o que nos joga na cara é que essa máfia trabalhou tanto que consegue chegar na nossa elite e ataca algo que é fundamental para o futebol, que é pilar do direito, que é pilar do esporte, que é a integridade esportiva. Porque a integridade esportiva é o que garante a incerteza do resultado. O jogo ele é disputado e ele é resolvido dentro de campo. É isso que faz o futebol ser apaixonante. É isso que faz a Gabi ser apaixonada pelo futebol, o Luiz viver do futebol tanto tempo, o Bodão ainda ser apaixonado pelo futebol, com toda a intensidade que é. A gente conversar tanto sobre futebol. Imagina se a gente conversasse sobre um esporte que estava resolvido nos bastidores, na madrugada, de maneira escusa, com alguém sendo comprado para fazer um pênalti aos 40 do segundo tempo. Como é que a gente ia debater isso? Como é que eu continuaria apaixonado por esse esporte? Então, assim, eles atingiram a essência do futebol, o coração do futebol. E é fundamental um trabalho coletivo do poder público, do movimento privado, das entidades esportivas, dos clubes, que devem colocar cláusulas morais nos contratos dos atletas, dizendo o seguinte: não pode ter nenhum tipo de relacionamento, direto ou indireto, com o site de aposta. Não pode sequer apostar, sob pena de perder o teu emprego. Tem que colocar no contrato do atleta, do técnico. A FIFA já traz, lá no estatuto da FIFA, no código de ética, a proibição de qualquer membro da cadeia associativa FIFA de ter qualquer relação direta ou indireta com o site de aposta. Isso é proteger a integridade. Isso é proteger a essência do jogo. Então a gente precisa investir em ciência, em tecnologia, em pesquisa, para se monitorar esse tipo de trabalho. Os clubes precisam educar os atletas sobre o risco que isso representa para o futebol como a gente conhece. As entidades esportivas precisam municiar com pesquisa, com empresas ligadas a monitoramento de manipulação de jogo, para abastecer de dados a federação, para diagnosticar uma movimentação suspeita, apurar, entregar para o Tribunal de Justiça, para o STJD, punindo o rigor da lei. Não tem caminhos para punição, claro que sim, CBJD está lá, 360 dias até 720 dias, 2 anos de banimento por manipulação. Se for reincidência, banimento. O Estatuto do Torcedor prevê prisão depois do caso do Edilson Pereira de Carvalho. Então agora é identificar, punir no rigor da lei. A gente sabe que o direito também tem essa força coercitiva e esse papel educativo
para mudar essa cultura com o imaginário da impunidade. Então, assim, é um trabalho conjunto, Tirone, e é de todos nós também. É fundamental a gente proteger a nossa integridade esportiva, porque atingir o coração do esporte. Quando atinge o coração do esporte, se fala em cancelar campeonato, porque o campeonato foi suspeito, levantar uma grande interrogação sobre todos os jogos, e aí perde a graça de se falar sobre esporte, perde a graça de se ir para a arquibancada, para se torcer, e todo mundo perde um pouquinho da paixão pelo jogo.